E hoje à noite, a gente entra por aí, começa a cair o Sermão da Montanha, que é, como diz John Stott, é o vestibular de todo cristão, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nós vamos nos demorar um pouco nesses 3 capítulos, porque o conteúdo da palavra de Deus para nós aí nesses 3 capítulos é, assim, extraordinário. E hoje eu vou começar a ministrar aos irmãos essa nova etapa de Mateus, nessa mensagem de número 9, e hoje eu quero falar aos irmãos a primeira mensagem sobre as marcas dos súditos do rei. Esta mensagem eu vou dividi-la em algumas partes, e hoje eu vou ministrar a primeira parte aos irmãos. E nessa primeira parte, queridos irmãos, eu quero falar sobre humildade de espírito. Quero convidar a você para que leiamos Mateus capítulo 5, os seus 3 primeiros versículos. Teremos aqui em tela para os irmãos presenciais aqui, e você que está em casa acompanhe aí no seu smartphone ou na sua Bíblia em tinta e papel. Mateus capítulo 5, versos 1 a 3, nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões bíblicas traduzem humildes de espírito por pobres de espírito. Eu prefiro a tradução humildes de espírito na edição revista e atualizada de 2017. Vamos orar, queridos irmãos, mais uma vez. Querido Pai Celestial, louvamos ao Senhor na condução da Isabela, cantamos de todo o nosso coração ao Senhor, nós aqui no templo e os nossos irmãos em casa. Participamos da ceia, Senhor, de maneira que fomos muito abençoados, relembrando a nossa redenção em Cristo Jesus. E agora, meu Deus, abrimos a nossa mente, o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Que esses momentos que se seguem agora sejam recheados de manifestação do Teu Espírito, Senhor, para que a palavra que Tu tens para o nosso coração penetre o mais profundo do nosso ser, falando conosco e mudando a nossa vida para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Humildade de espírito, como disse em algumas versões, pobres de espírito ou pobreza de espírito. Antes de adentrarmos a introdução desta mensagem propriamente, queridos irmãos, é bom a gente lembrar que o Novo Testamento nos fala de 2 tipos de pobre. Pobre mesmo, no sentido bem próximo do significado da palavra. O Novo Testamento nos fala daquela pobreza que mostra as pessoas que não são ricas, mas têm recursos para se virar no dia a dia. Tem o que comer, tem a sua casa até, não tem os recursos para viver de maneira extravagante e extraordinária em muitos aspectos da vida, mas é pobre, é pobre. O Novo Testamento também nos fala de um outro tipo de pobre, que é aquela pessoa que verdadeiramente não tem nada, absolutamente nada. É o pobre, na canção de roda, pobre de marré, marré, marré. É aquele que é muito, muito pobre. Esta é a palavra que Jesus usou aqui no Sermão da Montanha. Quando ele disse humildes de espírito, quando ele disse humildes de espírito ou pobres de espírito, ele estava usando a palavra que era usada para esse segundo tipo de pobre.
Era o pobre de Marré, 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 muito pobre. É a mesma palavra que foi usada para descrever o mendigo Lázaro à porta do rico. Vocês conhecem a parábola? É a mesma palavra que é usada para designar aquele publicano que orava ao lado do fariseu. O publicano que batia no peito e dizia: olha, eu sou um miserável pecador, não tenho nada, e ora. E Jesus, nesta parábola, ele diz que o publicano voltou para casa justificado, e o fariseu voltou para casa condenado. É essa mesma palavra, é pobre, 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 que Jesus usa aqui. Isso é muito importante, irmãos, porque não é um pobre qualquer, é um pobre de espírito. Pois bem, colocado isto, deixe-me introduzir esta mensagem propriamente dita, trazendo dois conceitos importantes para nós entendermos o teor desta primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito. O primeiro conceito muito importante para nós, irmãos, é o conceito de felicidade real. Ou seja, o que é verdadeiramente felicidade? O que é verdadeiramente felicidade? Quando nós entendemos o que é verdadeiramente bem-aventurado, quando entendemos de maneira bem clara, sem muito floreio, o que é felicidade, nós compreendemos que a felicidade real, ela não é como muitos pensam, como muitos imaginam e como muitos procuram. Vejam bem, muitos têm uma boa casa, mas não têm um lar. Portanto, não são felizes. Muitos têm conforto, mas não têm saúde. Muitos têm companhia, mas não têm amizade verdadeira. No final de tudo, muitos têm até um luxuoso funeral, mas não têm a vida eterna. Porque não entenderam e não receberam a felicidade real. E no centro de tudo, a gente compreende que a felicidade real é o principal alvo de todos nós, de todos os seres humanos. Porém, ela não é adquirida com as coisas desse mundo. É aí que Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se esse conceito fica bem claro para nós, irmãos, a gente pode prosseguir na nossa compreensão dessa primeira bem-aventurança. O outro conceito que é importantíssimo para nós, inclusive já falei com poucos detalhes para os irmãos, é o conceito já bem claro de humildade de espírito. Como disse, tem a ver com a pobreza extrema, é o mendigo no sentido espiritual, é a pessoa que tem total dependência de outro, é aquela carência extrema, e ainda mais, é aquela pessoa desprovida dos bens mais necessários, e finalmente, é alguém que nada tem para exigir ou reivindicar. É como um mendigo diante da porta de Lázaro, humilde de espírito. Entendem? E é interessante, queridos irmãos, que
quando Jesus começa a pregar ali no monte para os seus discípulos, e ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo: aqueles que têm essa marca são verdadeiramente felizes, eles encontraram a autêntica felicidade, e porque alcançaram a autêntica felicidade, eles são cidadãos de um reino que não é este reino, é o reino dos céus. Quantos estão entendendo? Por isso, olhando esses 3 versículos, e principalmente olhando o versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olhando esses 3 versículos, eu chamo a atenção dos irmãos para 2 grandes verdades. 2 grandes verdades sobre a autêntica felicidade dos humildes de espírito. Digo ainda que essas 2 grandes verdades, se elas não estiverem ainda presentes na sua vida, você ainda não é humilde de espírito. Se elas ainda não são realidade na sua vida, você ainda não encontrou ainda a autêntica felicidade. Logo, você não pode se colocar como um súdito do reino dos céus. Analise. Vejamos então essas 2 verdades, queridos irmãos. Em primeiro lugar, a primeira verdade que Jesus se propôs ressaltar sobre os humildes de espírito foi, olha que verdade extraordinária: a autêntica felicidade tem como base o ser e não o ter. Quem é autenticamente, verdadeiramente feliz, não é pelo o que ele tem, mas é pelo que ele é. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É quem é que é feliz, e não quem tem. Alguns significados do que é humilde de espírito clareia bem essa verdade para nós, irmãos. Primeiro, ser humilde de espírito não significa pobreza financeira, porque se assim fosse, todos os cristãos deveriam fazer voto de pobreza como os franciscanos. Você que tem um pouquinho de coisa, deveria pegar tudo e dar para quem? Dá para alguém. Não significa pobreza financeira. Tem gente que é tão rica, mas tão rica, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Não é o que temos que nos torna ou faz com que nós não sejamos humildes de espírito. Primeiro, não significa pobreza financeira. Segundo, não significa ter uma vida espiritual pobre. Se eu sou pobre de espírito, então eu não consigo nem orar, eu não dou conta de jejuar porque eu sou pobre de espírito. Nada disso. Jesus não está falando sobre pobreza espiritual, porque não existe um pobre espiritual. Todo aquele que nasceu de novo, que foi regenerado em Cristo Jesus, foi tirado da pobreza espiritual, é rico espiritualmente. Aleluia. Não significa uma vida espiritual pobre. Em terceiro lugar, pobre de espírito também não significa pobreza de autoestima ou estima própria. Eu sou tão fraquinho, tão pobrezinho, eu sou um ninguém na vida. Eu dizia um João ninguém antigamente, até que um João
chegou para mim e falou assim: não me chama assim. Tem muitas pessoas que se acham assim, ninguém, eu sou pobrezinho demais. Não, não. Mesmo o mendigo Lázaro, mesmo com a autoestima debaixo do pé, ele foi considerado pobre de espírito, e porque foi considerado pobre de espírito, humilde de espírito, foi salvo. O publicano foi para casa justificado porque se encontrou na condição de pobre, de humilde de espírito. Em quarto lugar, não significa timidez ou fraqueza. Não significa timidez ou fraqueza. O pobre de espírito ou o humilde de espírito, muitas vezes é aquela pessoa que não tem o dom da oratória, a pessoa que até para orar, ora baixinho, é uma pessoa que a gente olha assim e pensa: poxa, como é fraquinha. Quando eu penso que sou fraco, aí que sou forte, diz o apóstolo Paulo. Mas então, queridos irmãos, em quinto lugar, a humildade de espírito significa então reconhecer nossa total dependência de Deus. Ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, na linguagem neotestamentária, tanto em Jesus, a partir do Sermão da Montanha, passando pelas cartas de Paulo, tanto as pastorais quanto as eclesiásticas, as epístolas gerais, quer seja em João, em Pedro, em todo o Novo Testamento. Humilde, pobre de espírito, é aquela pessoa que reconhece que ela é o que é, porque ela depende totalmente, absolutamente de Deus. A autêntica felicidade, queridos irmãos, tem tudo a ver com o que nós somos. É bom a gente lembrar que as maiores derrocadas do universo aconteceram por causa do orgulho e da soberba, começando com Lúcifer na eternidade, adentrando o jardim do Éden, contaminando o coração de Adão e de Eva, e se espalhando por toda a raça, por todo o gênero da raça humana. Por isso que nesta primeira verdade, eu e você precisamos aprender que a autêntica felicidade tem como base o ser e não o ter. E é bom lembrar também que a minha casa bonita, o meu carro bonito, o meu emprego maravilhoso, a minha conta bancária avantajada, tudo que está ligado a este mundo ficará neste mundo. Os tesouros daqui ficam aqui. Eu preciso, na verdade, ter a minha vida pautada na autêntica felicidade, que tem como base o que eu sou, integralmente, totalmente dependente de Deus. Aleluia, aleluia. Primeira verdade. Segunda verdade, queridos irmãos, a segunda verdade que está bem, ela não está tão exposta, mas ela está de maneira entre linhas, podemos dizer, está aí nessa primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda grande verdade sobre essa autêntica bem-aventurança, essa autêntica felicidade desses humildes de espírito, a segunda verdade, a autêntica felicidade é uma enorme contradição na visão do mundo. Porque para o mundo, ser feliz é ter. Os financistas da Bolsa Econômica dizem: você é o que você tem. Quando você deixar de ter o que você tem, você não vale nada. É a visão do mundo.
A autêntica felicidade, na verdade, queridos irmãos, é uma enorme contradição na vida do mundo. E eu uso 3 colocações para mostrar isso nesta mensagem. Primeira colocação: a verdadeira felicidade é aceitar o que o mundo rejeita e rejeitar o que o mundo aceita. John Stott, no comentário do Sermão da Montanha, ele disse por várias vezes que ser cristão é andar na contramão do mundo. Deixa-me dar um exemplo prático dessa primeira colocação. Na visão do mundo, a moça casar virgem é algo cafona, fora de moda. Entre as moças, principalmente entre as adolescentes do mundo, é pagar mico. Nunca ficou com ninguém. Porém, na realidade de felicidade plena, na visão de Deus, para uma moça ou um rapaz casarem virgem, é honra. De maneira que a verdadeira felicidade, queridos irmãos, é aceitar aquilo que o mundo rejeita, é aceitar o padrão de Deus que é contrário ao padrão do mundo. Em segundo lugar, uma outra colocação importantíssima para clarear essa verdade no nosso coração, irmãos. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. Bem-aventurados os humildes de espírito, é de interior. Jesus está falando de uma situação interior, humilde de espírito. A verdadeira felicidade, queridos irmãos, não está nas coisas à nossa volta, não está. A verdadeira felicidade tem tudo a ver com o que está dentro de nós. Tem muita gente que vai ficar decepcionada quando Jesus voltar para buscar a igreja, à semelhança daquele jovem rico. Porque tem gente que tem muita coisa nesse mundo. Sabe por que o jovem rico saiu triste quando Jesus disse: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e então segue-me? Sabe por que ele saiu triste? Porque ele tinha muita coisa e ele não conseguia abrir mão das coisas. Deus é capaz, queridos irmãos, de atingir de maneira muito forte as coisas exteriores que nós temos, para que nós alcancemos os principais valores do interior, do espírito, do coração. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. E em terceiro e último lugar, a verdadeira felicidade não é apenas uma promessa, mas uma realidade para o presente. Não é que os pobres, os humildes de espírito, serão felizes, irão para a eternidade, não é apenas isso. O que Jesus está ensinando, irmãos, que aos humildes de espírito, aos pobres de espírito, a eles a porta dos céus não só está aberta, mas a eles o ingresso na eternidade já é algo seguro, já é algo de aqui e agora. Ao ler o último livro da minha lista, eu li C.S. Lewis falando sobre o grande divórcio.
E a principal tese dele nesse livro é que quem crê no céu, quem crê na eternidade, o céu já começou aqui. E quem não crê na eternidade, o inferno já começou aqui. Porque a verdadeira felicidade, irmãos, não é apenas uma promessa para lá. A verdadeira felicidade é uma realidade para aqui e agora. Hoje, quando fui falar com a minha irmã mais velha, a Zilene, os irmãos de oração estão nos acompanhando nisso. Meu cunhado está com câncer e a minha irmã agora, por esses 2 dias, está com sintomas da Covid-19. E ela está isolada dentro da sua própria casa, em um quarto particular, sem poder cuidar do esposo. E hoje, quando eu falava com ela, nós ríamos ao telefone. Porque o Raimundo, com câncer, para falar com ela, tem que sair pela sala, ir ao vitrô da frente e falar com ela. E aí, meu bem, como é que está? Mas a felicidade da Zilene é estampada na fala dela. Felicidade para os pobres de espírito, humildes de espírito, não é algo para lá, irmãos. Começa aqui. Começa aqui. Com Covid ou sem Covid? Com salário alto ou baixo? Calçando sapato bonitão ou andando descalço? Comendo picanha na chapa ou abóbora recheada com lentilhas? A felicidade começa aqui, irmãos. Temos que entender isso. Temos que entender. Se começa aqui, então o que vai determinar se eu sou humilde de espírito ou não são as coisas. Não é nem mesmo a situação que eu estou vivendo. Podem dizer amém? Digam comigo assim: a autêntica felicidade é uma enorme contradição na visão do mundo. E eu termino, queridos irmãos, esta mensagem com 2 perguntas muito pertinentes a nós hoje. Primeira pergunta é por que devemos ser humildes de espírito? Jesus disse: bem-aventurados ou então realmente felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então cabe a nós responder a essa pergunta: por que devemos ser humildes de espírito? Primeiro, devemos ser humildes de espírito, irmãos, porque enquanto não formos humildes de espírito, Cristo não será precioso para nós. Nenhum ser, quer seja humano ou extraterrestre, nenhum ser, enquanto ele não se torna humilde de espírito, ele nunca vai entender e aceitar a preciosidade de Cristo. Segundo, por que devemos ser humildes de espírito, queridos irmãos? Porque enquanto não formos humildes de espírito, não estaremos prontos para recebermos a graça de Deus. A graça de Deus é dada, é liberada, irmãos, aos humildes de espírito. Qualquer pessoa, enquanto que está na sua posição de arrogância, de soberba, de orgulho, não tem condições de receber a graça de Deus. Pela graça de Deus, eu e você não pagamos. Deus pagou, mas nós não pagamos. Em terceiro lugar,
Por que devemos ser humildes de espírito, queridos irmãos? E aqui é duro, mas é verdade. Porque enquanto não formos humildes de espírito, não poderemos ir para o céu. Enquanto não formos humildes de espírito, não seremos súditos do Rei Jesus. Enquanto eu e você não reconhecermos a nossa pequenez, enquanto nós não reconhecermos que verdadeiramente somos mendigos diante de Deus, enquanto nós não reconhecermos a nossa total pecaminosidade, enquanto nós não reconhecermos que de fato somos como trapo da imundície, como diz o profeta Isaías, enquanto nós não formos verdadeiramente humildes de espírito, nós não podemos entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a segunda pergunta, queridos irmãos, depois de respondermos por que devemos ser humildes de espírito, precisamos responder também como saber se somos humildes de espírito. Pergunte para você mesmo aí agora. Volte-se para o seu interior e pergunte: será que eu sou humilde de espírito? Como podemos saber se somos humildes de espírito? Primeiro, quando entendemos e proclamamos que toda a base da nossa aceitação por Deus está em Cristo Jesus. Enquanto você estiver pensando, enquanto eu estiver pensando que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso ter uma pequena obra que seja, para que eu seja aceito de Deus, eu não serei aceito, não seremos aceitos. Quando entendemos e proclamamos que toda a base da nossa aceitação está em Deus, por intermédio de Cristo Jesus, aí sim, precisamos ser humildes de espírito. E em segundo e último lugar, como saber se somos humildes de espírito? Quando o nosso coração clama e anseia mais por Deus do que por qualquer outra coisa. Enquanto o seu coração está dividido entre Deus e outra coisa, o seu Senhor será outra coisa, porque Deus não aceita meio termo. Quando o nosso coração verdadeiramente clama e anseia mais por Deus do que por qualquer outra pessoa, do que por qualquer outra coisa, aí podemos dizer: somos humildes de espírito, somos súditos desse reino dos céus. Essa marca está presente em mim.